Tá bom, gente, legal. Então a gente já pode começar então aí o nosso estudo de Atos 14 e a gente vai se basear em cima de Atos 14 para tentar responder um pouquinho aí essa pergunta, que é qual é o seu propósito eterno? Porque nós todos sabemos, todos temos a devida noção de que nós temos um propósito eterno. Todo mundo nasce com um propósito eterno, tá? Seja para a honra ou não de Deus, vou assim dizer. Posso estar enganado, esse ou não. Mas, enfim, todos nós nascemos, sim, com um propósito eterno. Uma das coisas que a gente precisa sempre recordar e sempre lembrar é que o nosso propósito eterno, ele não começa na eternidade, ele já começa na nossa vida quando a gente nasce. A partir dali, a gente tem um propósito eterno. Existe um propósito para todas as coisas que nós fazemos nessa vida. E elas precisam estar debaixo do nosso propósito eterno. Cada um tem um propósito, tá? A ideia, inclusive, aqui nesse pouco tempo que a gente vai ter, não é fazer com que você, vamos colocar assim, diga, eu já sei qual é meu propósito, 100%, eu já estou definido. Não, mas é conseguir fazer com que a gente enxergue o que é um propósito eterno, como a gente identifica qual é o nosso propósito eterno, apesar de que algumas coisas, sim, são semelhanças. Uma, a gente já pode adiantar. O propósito eterno de todo ser humano é o quê? É dar honra e dar glória ao nome de Deus. Isso é um propósito para todos nós. Todos nós temos que ter esse propósito. Os caminhos é que são diferentes, tá? Então, qual é o propósito eterno? Qual é o seu propósito eterno? Qual é o meu propósito eterno? Então, a gente precisa entender isso. Então, como eu acabei de falar, a gente tem o nosso nascimento. Então, a gente precisa entender por que e para que nascemos. Como eu disse agora, a gente nasce, a gente é criado, é gerado e a gente vive para honra e glória do nome do Senhor. Esse é o nosso propósito para todos que nascem, e isso é um propósito que a gente poderia dizer que é um propósito geral, tá? Para todos. A partir daí as coisas mudam, porque depende do caminho. Então, na nossa vida terrena, deixa eu pegar aqui alguma coisinha aqui que dá para a gente fazer aqui, alguma coisa. Então, na nossa vida terrena, tá? Nossa vida terrena, eu não gostei desse aqui, não. Bom, vai esse. Então, na nossa vida terrena, a gente precisa entender como a gente caminha na nossa vida para que o nosso propósito seja concluído. Acho que alguns de vocês já podem ter visto esse vídeo, não sei se não todos, mas foi um vídeo que passou aí há uns anos atrás e passou em alguns grupos, onde era mais ou menos a seguinte situação. Chegava ali um pastor, diante ali a pessoa fazia personagem de Deus, e falava, olha, Deus, eu conquistei não sei quantas almas, não sei quantas vidas e tal. E aí Deus olhava e falava, não, mas o seu propósito de vida não era ser pastor, o seu propósito de vida era ser um grande empresário. Aí chegava um outro e falava, não, mas olha, eu cuidei daquelas 3, 4 pessoas e tal, eu fiquei trabalhando, eu trabalhei, eu ofertei na obra, missionários, e aí Deus olhava e falava, não, o seu propósito não era esse, o seu propósito era ser pastor. Eu estou resumindo aqui o vídeo, caso alguém se recorde desse vídeo, tá? Mas o resumo ajuda bastante para entender. Aí chegava um terceiro caso, que era uma mãe que chegava para Deus e falava, ai, Deus, me perdoa, porque, olha, eu só, na minha vida inteira, eu só evangelizei meus filhos e só cuidei deles e não fui muito adiante, não fui muito longe. E aí Deus olha para essa mulher e fala assim, não, mas você fez o seu propósito, você cumpriu o seu propósito eterno, porque era exatamente isso para que você foi gerada, para que você foi criada, para cuidar dos seus 2 filhos, porque através deles, aí sim outras pessoas seriam e foram alcançadas. Então a gente vê que a questão do propósito eterno, ela também, eu poderia dizer que ela se relaciona muito com o dom
com os dons, mas a gente não vai entrar na parte de dons, porque a gente já até falou sobre isso. Então, ou seja, cada um tem um propósito. Existem pessoas que nascem para ser pastoras, mas nem todos são pastores. Somos todos discípulos, devemos todos buscar ser discípulos de Jesus, mas nem todos são discípulos para ir à obra missionária. Tem gente que nasce para realmente apenas ofertar na obra missionária. Tem outros que nascem para estar no campo missionário. Eu estou apenas pincelando algumas situações para a gente entender que propósito eterno são diferentes. E ao mesmo tempo que eu não devo ficar assim extremamente preocupado se eu estou pela quantidade de pessoas que eu estou conquistando para Jesus, eu tenho que estar preocupado se eu estou debaixo do meu propósito. Porque, novamente, o meu propósito pode ser estar trabalhando como a gente chama, né, num trabalho secular, aí, no mundo afora, não estar 100% na igreja, mas a gente pode também ter como propósito de, sim, estar totalmente com a nossa vida debaixo de ordens missionárias. Então, é um ponto difícil de se encontrar, ok? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer sempre para a gente. A gente sempre tem que procurar esquadrinhar o nosso coração, pedir para o Espírito Santo estar ali esquadrinhando o nosso coração, para que a gente chegue a exatamente esse ponto. Saber se nós estamos caminhando debaixo do nosso propósito eterno. Porque é sobre isso que nós vamos ser cobrados. Vamos lembrar da parábola do Senhor que deixa para um cinco talentos, para outro ele deixa uma, e quando ele volta, ele cobra sobre aquilo. É exatamente isso que acontece sobre a nossa vida. Deus cobra sobre aquilo que ele nos deu. Então, fazendo apenas uma breve reflexão, se você nasceu para ser algo, vou colocar nessa expressão, se você nasceu para ser um pastor, mas você foge desse propósito, não quero ser pastor, porque para ser pastor eu teria que abdicar demais da minha vida, eu teria que me sacrificar muito e tal. Enfim, pode ser uma coisa que passe na cabeça de muitas pessoas, mas se você nasceu para ser um pastor e não é um pastor e vai trabalhar, e não, mas eu vou ofertar na obra e tudo mais, ainda assim a cobrança virá sobre o porquê você não foi um pastor. Na mesma forma, se eu não nascemos para estar 100% debaixo de ordens missionárias, de evangelismo, etc. e tal, nascemos para realmente trabalhar e aí, debaixo disso, nos relacionarmos com o nosso propósito eterno, aí sim nós vamos ser cobrados sobre isso. Tá? Então, a gente observa que ter a resposta para isso não é tão simples quanto ela possa parecer. Até porque, isso é um entendimento meu, para a gente conhecer o nosso propósito eterno, a gente precisa estar debaixo de muita intimidade e comunhão com o Senhor. Porque é só assim que a gente consegue, de fato, ser direcionado pelo Espírito Santo sobre aquilo que ele quer da gente. Olha, eu quero que você seja um advogado, você vai ser bem-sucedido, e em cima disso, você vai alcançar vidas que pastores não conseguiriam, que professores não alcançariam. Olha, você vai ser um contador e você, trabalhando onde você trabalha, você vai alcançar pessoas que outras pessoas não conseguiriam. Então, a gente vê que os propósitos são totalmente diferentes, tá? Os caminhos, o propósito sempre vai ser o mesmo, que é aquele propósito de quando a gente nasce, que é o quê? Dar honra e glória ao nome do Senhor. Tá? Mas como ele vai ser, como ele vai se desenvolver na nossa vida, aí é uma outra resposta qual cada um tem que ter. E, lógico, o fim do nosso propósito eterno é a nossa vida celestial, é a nossa eternidade. Esse é o fim, porque ali é onde todos vão estar debaixo de um único propósito, ali é onde todos vão estar debaixo de um único caminho. Mas, para chegar lá, a gente precisa desse propósito, tá bem? Então, a gente vai tentar novamente dar essa resposta aí, que é o quê? Preciso voltar aqui, peraí, senão... Aí, pronto. Que é o quê? Qual é o seu propósito eterno e tentar aí fazer com que
cada um de nós consiga entender se a gente está caminhando debaixo desse propósito, tá? Essa é a resposta. E aí, entrando lá agora em Atos 14, Atos 14, ele é um pouquinho extenso, talvez não para alguns, mas vamos lá, tá? E eu peguei aqui os versículos chaves, para mim, alguns versículos chaves, tá? Então, o versículo 1 diz assim, ó, e aconteceu que em Cônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. No versículo 13, vai dizer, detiveram-se, pois muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então a gente vai vendo, só para você entender aqui o caminho mais para frente, tá? A gente vai aqui, pelo menos eu consegui fazer para mim no meu entendimento, eu fui conseguindo juntar o que estava em Atos 14 com essa questão de propósito. A gente vê algumas coisas relacionadas aí com propósitos, tá? Versos 9 e 10 diz assim, este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Então, ou seja, Paulo, esse homem foi curado não só pela fé de Paulo, mas pela própria fé dele. É que Paulo conseguiu enxergar que ele era uma pessoa de muita fé. Verso 15 diz, e dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Então aqui é Paulo, logo depois, só para caso você não se recorde, ou não tenha pego ainda o capítulo todo, após esse homem aí ter sido curado, ter sido milagrosamente curado, ali o povo ali de Cônio começou a achar que Paulo era simplesmente um deus, e eles queriam adorá-lo como um deus, queriam trazer honra e glória para ele, até que ele diz isso, olha, não, eu sou homem como vocês, sou ser humano como vocês, tá? A única coisa é que vocês precisam se converter das paixões de vocês. Verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra. E o verso 27, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Tá, aí vamos lá para a gente fazer os links, pelo menos o que eu fiz aqui para nós, de links sobre propósito eterno. Então, a gente tentando responder essa pergunta. Então, propósito eterno tem. Propósito eterno tem. Tem caminhos para o espírito. Caminhos para o seu espírito. A gente sabe que a gente é espírito, alma e corpo. Não corpo, alma e espírito, tá? O mundo aí procura sempre falar isso. A gente ouve, né? Às vezes eu falava também sobre isso daí. Eu falava, não, a gente é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Na verdade, é o inverso. Tanto é que em Coríntios, Paulo exatamente fala isso. Que a gente é o quê? A gente é espírito, alma e corpo, tá? Então, no nosso propósito eterno, ele tem, sim, para as três situações. Ele tem os caminhos para o espírito. O caminho para o espírito que eu identifico é o quê? É você ter fé e você ter a certeza da sua salvação. Isso são coisas que nós precisamos ter para a gente poder estar caminhando corretamente pelo nosso propósito, tá? Eles têm caminhos para a alma também, para a nossa alma. Então, é a nossa parte da humanidade e a nossa humildade. Só para relacionar com o que eu estou linkando lá atrás, em questão de fé e salvação, aqui a gente pega a questão da fé, a gente vê o Paulo, mais uma vez, que ele conseguiu obter o discernimento espiritual de que aquele homem tinha muita fé para ser salvo, tá? Para ser curado, para ser salvo. E eles também falavam para a grande multidão que cria naquelas palavras dele. Já a questão da humanidade, humildade, a gente vê aqui no verso 15, onde eles dizem que, olha, como eu falei, aquelas pessoas queriam adorá-los como deuses,
oferecer sacrifícios a eles, e eles, olha, não, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões. E apenas a única coisa que acontece é que a gente se converteu delas, a gente deixou elas de lado, e é o que vocês precisam fazer também. Então, no nosso propósito existe esse lado da humanidade, da humildade. A gente precisa ter isso, porque o nosso propósito ele sempre vai ter uma questão, que é a coletividade. Você nunca vai caminhar sobre um propósito onde ele tem a única finalidade, o seu próprio benefício, a única finalidade, o seu próprio ganho, o seu próprio nome crescendo, a sua própria glória. Isso não é nem de Deus, né? Isso nem de Deus procede, tá? Então, o propósito, a partir da humanidade para a alma, ele se constitui, sim, sendo um propósito que a gente chama como coletivo. Então, tudo é para um benefício do coletivo, tá certo? E para o corpo, a gente provoca discípulos, continuidade e filhos. A gente tem palavra, sinais e prodígio, tá? Então, essas situações aqui são as situações como eu identifico que devem estar debaixo, sempre que o nosso propósito sempre vai estar reunindo nelas. Então, o nosso propósito sempre tem que estar debaixo de fé. A gente caminha por fé, a gente precisa caminhar por fé. É um propósito onde a gente tem certeza de que ele vai nos levar na nossa salvação. É um propósito onde vai ter a coletividade, ou seja, você vai estar ali caminhando e praticando ações, boas obras, e essas boas obras vão estar sempre relacionadas com coisas que também beneficiarão outras pessoas, farão com que outras pessoas creiam, farão com que outras pessoas caminhem debaixo de um mesmo propósito. E o nosso propósito de vida, nosso propósito eterno, ele não pode ter um fim. A gente precisa deixar, como até você ouve às vezes, a gente precisa deixar um legado. E muitas vezes deixar um legado é você deixar discípulos, continuidade e filhos. Esses filhos aqui que eu expus aqui não é só filho geneticamente, tá? Também às vezes, muitas vezes pode ser os conhecidos filhos na fé. Paulo teve filhos na fé. Timóteo foi um filho da fé de Paulo. Tá? Então, mas nós precisamos gerar a descendência. O nosso propósito ele não pode ter um fim, ele precisa ter uma continuidade. E o nosso propósito, lógico, ele vem sempre por debaixo de palavra, de sinais e prodígios também. Não estou aqui relacionando dizendo que tem que ter os três absolutamente. Lógico, é sempre bom, ótimo, maravilhoso que consigamos ter os três, mas ele precisa ter palavra, ele precisa ter até certo ponto sinais, e ele precisa ter prodígios. Prodígios nem sempre é só milagre, tá? Então eu nunca curei uma pessoa de câncer, então eu não estou fora do meu propósito. Não. Prodígio é que a gente relaciona muito sinais e prodígios em fazer milagres, né? Porque eu curei um paralítico, porque eu abri os olhos de um cego. Não, nem sempre isso. Sinais e prodígios, no meu entendimento, também ele muito se condiz em fazer com que você se transforme, ou que uma outra pessoa se transforme, com que ela seja conhecida, como a palavra diz, uma nova criatura, com que tudo se faça novo. Usando aqui um exemplo que me vem na cabeça, é você conseguir fazer uma pessoa mau caráter virar um justo da fé. Isso é um sinal, isso é um prodígio, isso é uma maravilha de Deus sobre a nossa vida, e isso demonstra muito sobre o nosso propósito de vida, nosso propósito eterno, tá? Bom, então para a gente poder depois talvez continuar sobre a parte que eu tinha colocado, então aí eu faço aqui uma pergunta, tá? Uma pergunta para cada um poder dar a sua resposta. Eu sei que ela é difícil, como eu disse, não é fácil a gente conseguir responder essa pergunta, tá? Mas vamos lá tentar que você consiga aí pensar e responder aquilo que hoje vem na sua cabeça, tá? Então, assim, quem quiser começar pode começar respondendo como saber qual o seu propósito eterno, o que para você, o que é um propósito eterno, propósito de vida eterno, qual seria esse seu propósito? E até se você quiser abrir, dizer, olha, eu tenho uma visão realmente do que Deus tem para mim como propósito eterno, fica totalmente aberto para responder aí. É uma pergunta novamente difícil, mas vamos ver aí o que nós podemos aprender cada um aí.
Tá? Quem gostaria de responder, falar um pouquinho sobre isso? Posso falar, então. Por favor. Todo mundo, para não dar confusão, né? Já que todo mundo quer falar. Eu acho que, assim, o nosso propósito, talvez seguindo um pouco da sua fala, é atingir o coletivo, né? Como você falou. E não, por exemplo, acho que de repente pode estar na nossa cabeça que o propósito nosso deveria ser chegar aos céus. Isso, obviamente, é o nosso objetivo, mas eu acho que o propósito, quando a gente fala de coletividade, é não só nós chegarmos ao céu. E aí você deu aquele exemplo do vídeo. Foi mal. Você deu aquele exemplo do vídeo em que as pessoas tentam responder o que ela fez para Deus, né? E aí eu acho que o nosso propósito não é nós chegarmos aos céus apenas, né? E sim a todos chegarmos, né? Então o nosso propósito é buscar coletividade para que todos chegam ao céu, né? Acho que é isso. Tá ótimo. Quem gostaria? Oi? Não, tá ótimo. Alguém mais? Douglas, Manda, Marcelo. eu acho que o propósito está muito ligado também ao nosso sentimento. Eu acho que é uma coisa que meio que a gente não consegue muito explicar, porque é uma coisa que foge da nossa... Às vezes, por mais que a gente tente negar um propósito do qual Deus nos chamou, a gente sempre vai estar com o nosso coração voltado àquilo. E eu acho que o Espírito Santo sempre vai estar falando no nosso coração que aquele é o nosso propósito, independente do que seja, entendeu? Eu acho que a gente, como ser humano, sabe, entendeu? Podemos negá-lo. Temos o livre-arbítrio, porque Deus nos deixa nós fazermos o que nós bem entendemos. Nós somos livres a esse ponto. Mas nós sabemos. Eu acho que está muito ligado a isso, entendeu? Excelente. Ó, vou só fazer dois adendos aqui para não perder e não esquecer na minha cabeça, tá? Igual o que o Nathan falou, da questão muito bem falado. A ideia não é realmente, nossa ideia primária não deveria ser assim, eu quero chegar no céu. Lógico, ela é o nosso caminho, né? A gente caminha para isso. Mas é exatamente como o Nathan falou, é fazer com que outras pessoas cheguem também. Eu não tenho esse livro mais, eu acabei acho que emprestando. Eu esqueci um pouco o nome também, acho que é Uma Fé Ateu, alguma coisa assim o nome do livro, é muito antigo, mas é muito bom. E ele fala, ele tem um capítulo desse livro que o autor, ele vai dizer mais ou menos, ele vai dizer algo semelhante assim, ele diz que se nós tivéssemos a real noção do que é o inferno, então a gente teria muito mais preocupação com o nosso próximo, porque a gente, de fato, não olharia para o nosso próximo e falar, não quero saber de ficar falando do evangelho para ele, não, deixa que ele se vira. Mais ou menos nesse sentido. Então, isso também é uma questão do nosso propósito, e aí, realmente, como o Nathan muito bem colocou, é isso, é a gente olhar e falar assim, olha, eu estou caminhando certo, tá, legal, mas eu tenho como propósito também levar outras pessoas. O formato, aí cada um vai ter o seu, mas isso é um dos nossos propósitos, levar as pessoas a conhecer a Deus, levar a saber a verdade. Se elas vão caminhar é uma outra coisa aí. E aí, trazendo essa questão do que o Marcelo falou, por isso que eu já, para mim não esquecer também, muito boa, muito bom a colocação do que o Marcelo falou, eu também vejo dessa forma, que é o quê? É o Espírito Santo ali o tempo todo dizendo pra gente, porque não tem como eu também chegar e falar assim, é muito difícil essa resposta, eu não sei, então eu não tenho que me preocupar. Tem sim, porque a resposta ela pode ser extremamente difícil, mas ela existe. A diferença é que muitas vezes a gente não quer
ouvir a resposta. Muitas vezes a gente nem quer buscar, sabe por quê? Porque muitas vezes isso é quase certo, tá? Para não dizer que é 100% certo. Isso vai exigir de nós muitos sacrifícios, isso vai exigir de nós muitas negações, isso vai exigir que a gente deixe de fazer muitas coisas que a gente gostaria, ou esteja em muitos lugares, ou patamares, ou situações que é um desejo só nosso para fazer a vontade do Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus. Mas é como o Marcelo falou, pontuou muito bem, Marcelo, que é o quê? O Espírito Santo está sempre ali, ó. Ó, o seu propósito eterno é esse, o seu propósito eterno é esse. Uma hora ou outra ele sempre vai estar tocando nesse assunto. A diferença é, eu vou querer ouvir e fazer, ou eu vou querer deixar de lado, olhar e fingir que não ouvi. Então é muito interessante essas duas colocações, tá? Alguém gostaria de falar? O Douglas. Oi? Pode falar, Leives, depois eu falo. Douglas, eu estou no celular do Jaime, aqui tá porque o meu não Tranquilo. Então, em relação ao propósito eterno, exige de nós mesmos essa busca, né, para realmente saber o que Deus tem para cada um de nós, né, propósito específico. Mas eu também vejo que não é nada, vai ser nada fácil, vai ser renúncias, sacrifício, às vezes até lágrimas, para você conseguir alcançar esse propósito eterno, o que realmente Deus quer da gente. E depois a gente pensa que daqui 10 anos fala assim, nossa, pelo menos eu busquei e foquei nisso, né? Que realmente eu queria algo diferencial na minha vida, fazer a vontade do Senhor, realmente. Não a minha, né? Porque às vezes a gente tem vontade de algumas coisas e não é o que Deus tem pra gente. É outras coisas. Então, assim, e quando às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer, a gente sofre com isso, porque você tem que renunciar a algumas coisas, abrir mão para poder realmente fazer a vontade de Deus. Mas para você fazer essa vontade de Deus, você tem que estar totalmente entonizado na presença dele, senão você não vai perceber, não vai ouvir. Igual uma vez falaram, se eu não, a Amanda mesmo falou para mim, se você não for para o silêncio, sozinho, você não vai conseguir ouvir o que Deus realmente tem para você, porque você está no barulho. Então, realmente, a gente precisa realmente ir para o silêncio, ouvir e aceitar realmente o que Deus tem pra gente, tá bom? Ótimo. Fala aí, Cacá, agora. Então, Douglas, eu concordo muito com a visão, com a opinião do Natan. E, assim, apenas para, não sei se complementar ou não, enfim, eu vejo assim, a salvação, ela não é um propósito eterno para nós, isso aí é um meio só. O propósito, creio eu, é muito mais do que isso, né? A gente não busca tão somente a salvação, é aquilo que o Natan falou, a gente tem que olhar em volta. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 6, quando João está falando com as igrejas, né? Ele está falando das cartas às igrejas lá, ele diz que no verso 6 fala, ele, referindo-se a Jesus, fez de nós um reino de sacerdotes para Deus o Pai. Ele está dizendo, Jesus morreu, com seu sangue pagou os nossos pecados, e ele fez de nós um reino de sacerdotes. Se ele fez de nós um reino de sacerdotes, o nosso propósito principal é ser sacerdotes no reino de Deus. E o que um sacerdote faz? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Qual é a utilidade de um sacerdote? Lá na antiga aliança já existiam sacerdotes. E o que eles faziam? Eles faziam, falando de um jeito mais simples, né, a ligação entre o povo e Deus. Os sacerdotes serviam na tenda da congregação. Aquilo era um símbolo que mostrava o que ia acontecer, né, no futuro. Isso se aplica a nós. Se nós somos sacerdotes e formamos um reino de sacerdotes de Deus, o Pai, o nosso propósito eterno e principal é trazer pessoas para o reino de Deus, ou seja, ligar pessoas que estão afastadas para se aproximarem mais de Deus. Então, eu vejo bem como o Natan explicou aí. O nosso maior propósito, entendo eu,
Assim, não estou falando da especificidade, se eu vou seguir um caminho X, se eu vou ser advogado, se eu vou ser... Independente dessa especificidade, o que a gente tem que fazer é, com a nossa vida, trazer pessoas que não conhecem a Deus para Deus. Porque Ele nos fez um reino de sacerdote. Jesus morreu e disse que nos fez sacerdotes para Deus o Pai. Esse é o nosso propósito, trazer pessoas para Deus. É o que eu entendo. Tá ótimo, é isso aí. Quer falar, João? Com relação à segunda pergunta, eu vou responder de forma mais basicona mesmo, mas eu creio que o propósito da criação da humanidade, bem como da família da fé, no final das contas se resume tudo a tributar e exaltar glórias a Deus. Isso que eu creio. É basicamente isso o fim último da nossa criação. Com relação à primeira pergunta, como saber, eu não saberia responder isso. Eu acho que o meu repertório de adolescente juvenil ainda não permite isso no momento. Tranquilo, tá ótimo. Não, mas é isso mesmo. Como eu falei, assim, a pergunta ela é difícil mesmo, tá? Poxa vida, a gente, se você para pensar sobre essa pergunta, realmente, muitas das vezes, a resposta é igual essa daí que o João acabou de dar. Olha, não sei. Não sei responder ainda qual é o meu propósito eterno. Mas, sim, também a gente já pelo menos tem esse fim. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo do nosso propósito eterno? É dar honra e glória para Deus através do quê? Através de almas. Através de trazer os filhos à casa de Deus. Então, aí, complementando, juntando, a gente vê que, como cada um vai falando, tudo se junta no final. Ninguém, na verdade, ninguém refutou ninguém, que é óbvio, nem seria o correto, mas tudo que cada um aí falou, juntou para a gente ter essa noção de que, sim, no caminho do nosso propósito, sempre vai ter negação, sacrifício, entrega, isso a gente vai ter. Não existe propósito ao qual você... Eu vou usar aqui um exemplo, tá? Vou usar até eu como exemplo. Eu sou um contador, tenho meu trabalho lindo, maravilhoso, esse é o meu propósito, mas eu não alcancei 2, 3 pessoas e continuo lá e tal. Nem sempre pode ser isso. E eu não me sacrifiquei em nada. Nada para mim foi sacrificante, foi tudo lindo, maravilhoso. Não. A gente precisa lembrar que Jesus vai dizer, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Então, ou seja, Jesus já estava dizendo, já estava identificando que existe um caminho de sacrifício, existe um caminho de negação, existe um caminho de entrega. Então, dentro do nosso propósito, isso vai existir. Não adianta a gente aqui querer fazer filme de Hollywood romântico, onde vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, vai ter sofrimento, sim, no nosso caminho, tá? Mas, como também foi colocado aí muito bem pelo Kaká e pelo Natan e pelos demais também, pelo João, pelo Marcelo e todos mais, a gente vai ter sim sempre uma direção ali do Espírito Santo para dizer, segue por aqui, e a gente tem sim como objetivo, o nosso propósito, como eu falei, nunca vai ser um propósito individualista, nunca vai ser um propósito assim, vá você para o céu, seja apenas uma ótima pessoa para você chegar ao céu. Não, nesse propósito eterno, a gente precisa chegar ao fim dele para dar honra e glória ao nome do Senhor com outras almas, com outras pessoas e pessoas que farão outras pessoas. E como eu coloquei lá um pouquinho atrás, não, mais para frente, a gente precisa ter nesse caminho do nosso propósito continuidade, ou seja, enquanto o Senhor Jesus não vem, enquanto o Senhor Jesus não volta, a gente precisa nos preocupar com qual legado que nós estamos deixando. O nosso propósito precisa deixar algum tipo de legado. Precisa ser um legado mundialmente conhecido? Nem sempre. Não precisa. O importante mas ele precisa ter uma continuidade. Precisa ser algo onde a gente vai deixar
sementes, onde a gente, é até interessante, agora eu lembrei aqui, olha, sobre a questão de semente, falar sobre semente na palavra é ótimo, eu já estudei sobre isso, daí quem sabe um dia a gente consegue falar sobre isso, mas a gente precisa deixar uma semente, a semente é a palavra de Deus, a semente é a palavra de salvação, a semente é Jesus Cristo na vida das pessoas. Então, se a gente consegue gerar isso na vida de outras pessoas, a gente, muito dificilmente, a gente vai estar fora do nosso propósito. Mais uma vez, como o João falou, eu concordo, não é tão simples essa resposta, mas a gente sim tem um norte, tem uma direção, a gente consegue entender o caminho. E Atos 14, para a gente conseguir finalizar, Atos 14, se a gente observar o capítulo 14 de Atos, ele fala basicamente disso, ele fala, entre outras coisas, mas ele fala também sobre isso. Ele fala sobre pessoas que entenderam o propósito delas e seguiram. Ali o Atos 14 é onde começa, né, essa questão das viagens missionárias e tudo mais, e a gente vê o propósito eterno sendo relacionado, né, nesse capítulo. E sendo relacionado, alcançando pessoas, fazendo prodígios, sinais, fazendo com que as pessoas enxerguem a Deus. Esse é o nosso propósito, tá? Então, agradeço muito que cada um aqui fez essa ótima participação. Espero ter a oportunidade de a gente poder falar mais sobre isso daí, tá?